Olá, estamos novamente aqui no nosso canal, hoje para falar sobre hepatites, exames para diagnosticar hepatites. Na verdade, é a sorologia para hepatites. Então, vamos falar primeiramente da hepatite B, depois vamos falar da hepatite A e da hepatite C. A hepatite B tem três situações: se o indivíduo é vacinado, se ele está infectado ou se ele está curado da hepatite. Sabe-se que a hepatite B tem vacina, mas ela não tem cura. Ao contrário da hepatite C, que não tem vacina, mas tem cura. Bom, vamos lá. A hepatite B é o indivíduo vacinado. O que ele vai ter na sorologia dele? Ele vai... que exame que nós vamos solicitar para saber se esse indivíduo foi vacinado? O anti-HBs. Vamos destrinchar o exame para tentar fazer as pessoas entenderem. O que é o anti-HBs no indivíduo vacinado pela hepatite B? Anticorpos contra hepatite B no soro. O que é o soro? O soro é o sangue com glóbulos. O plasma é o sanguíneo, o sangue, é a parte líquida do sangue, né? O sangue, o plasma é o sangue sem coágulo. O soro é o sangue com os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Então, para saber se o indivíduo foi vacinado, ele não sabe se ele foi vacinado. Então, pegue-se esse exame aqui, o anti-HBs, para saber se ele tem anticorpos. Se ele tem anticorpos, é que ele foi vacinado contra a hepatite B no soro. Pensa que é no sangue, tá? Para saber se ele tem anticorpos contra a hepatite B no soro. Se ele tiver anticorpos contra a hepatite B no soro, esse indivíduo foi vacinado. Sabe que a hepatite B, tanto para o profissional, esse vídeo interessa para o dentista e para o médico. O dentista precisa se vacinar, o paciente também precisa se vacinar. Como que é a vacinação? 0, 30 e 180. Toma a vacina hoje é o dia 0, outra depois de uma segunda dose depois de 30 dias e a terceira dose depois de 180 dias. Agora, para saber se o indivíduo foi infectado pela hepatite B, esse é o exame que nós médicos mais solicitamos para os pacientes com suspeita se ele está infectado pela hepatite. Quais são? São dois. Então, para saber se o indivíduo está com hepatite, está infectado pela hepatite, nós pedimos o antígeno, se ele tem o antígeno da hepatite B no soro. Já explicamos o que é soro, mas pensa que é sangue. Se ele tiver o antígeno é o vírus da hepatite B no soro, no sangue, é porque ele está infectado. Um outro exame que nós também temos que pedir para saber se o indivíduo está infectado pela hepatite B é o anti-HBc. O que é o anti-HBc, IgM e IgG? Bom, é se ele tem anticorpos contra hepatite B no core, no núcleo da célula. Então, se ele tiver anticorpos já desenvolveu anticorpos contra a hepatite B no sangue, no core, no núcleo da célula hepática, no caso, ele está infectado pela hepatite B. E para saber o tempo que esse indivíduo está infectado pela hepatite B, pede-se as imunoglobulinas. O que são imunoglobulinas? São anticorpos. Imunoglobulina M, que é a proteína de fase aguda, é se ele foi infectado até por um período de até 14 dias,
e a imunoglobulina G, né? Se ele está infectado há mais de 14 dias. Esse é o principal exame que nós médicos solicitamos para saber se o indivíduo está infectado. Porque na verdade, normalmente nós queremos saber se ele está infectado pela hepatite B, o HBsAg e o anti-HBc IgM e IgG. IgM é se ele está infectado, se ele tem anticorpos da hepatite B no núcleo da célula, no sangue, por até 14 dias. E IgG, ele pede o IgG para saber se ele já tem anticorpos há mais do que 14 dias, que ele já está infectado há mais do que 14 dias. E a última situação na hepatite B é saber se ele foi curado da hepatite B. Que exame pedimos? O anticorpo. Se ele está curado, ele tem anticorpos contra a hepatite B no soro, no sangue, né? Se ele está curado, ele tem anticorpos. E pedimos também, para saber se ele está curado, o antígeno da hepatite B no soro, no sangue, né? Ele não, se ele está curado, ele não vai ter o antígeno no soro, não vai ter o antígeno, né? Resumindo, simplificando, no sangue. E tem os exames para saber se o indivíduo ele tem a hepatite A. Qual que é o exame para hepatite A? Anti-HAV, IgM e IgG também, para saber se é menos que 15 dias ou mais que 15 dias. IgM menos que 15 dias, IgG mais que 15 dias. Então, para saber se o indivíduo tem hepatite A, se ele está infectado, ele vai ter anticorpos contra o vírus da hepatite A. E para saber se ele está infectado pela hepatite C, ele vai ter anticorpos contra o vírus da hepatite C. Só para salientar, para elucidar e para corroborar. Aqui nós estamos falando de hepatites virais. Existem outros tipos de hepatite. Existe hepatite alcoólica, existe hepatite medicamentosa e existe hepatite autoimune. 4 tipos de hepatites: virais, alcoólicas, alcoólica, medicamentosa e autoimune. Muito obrigado. Sou Carlos Renato Aur, médico, professor universitário e cirurgião dentista. Nosso canal das Ciências Médicas e Odontológicas. Siga-nos no YouTube e nas redes sociais, Instagram, Facebook. Mais uma vez, muito obrigado por nos assistir.